Antes de começar o seu dia, permaneça aqui por alguns minutos. Não pense ainda em tudo o que precisa resolver. Não abra espaço para as preocupações de ontem. Não tente prever todos os acontecimentos das próximas horas. Apenas respire. Inspire lentamente. Segure o ar por um instante e solte com calma. Mais uma vez, inspire. Perceba o ar entrando. E enquanto solta, permita que sua mente fique um pouco mais silenciosa. Você está diante de um novo dia. Talvez tenha acordado descansado. Talvez tenha dormido pouco. Talvez esteja animado com o que vem pela frente. Ou talvez tenha aberto os olhos, já sentindo o peso das responsabilidades, dos problemas e das incertezas. Não importa como esta manhã começou, você ainda pode escolher como deseja atravessá-la. Não controla tudo o que acontecerá hoje. Não controla as palavras que ouvirá, as atitudes das pessoas, os atrasos, os imprevistos, os resultados. Mas ainda existe algo que permanece em suas mãos. Sua postura diante de cada acontecimento. Essa é a primeira lembrança desta manhã. Você não precisa controlar o mundo. Precisa apenas aprender a governar a si mesmo dentro dele. Durante os próximos minutos, deixe de lado o barulho exterior. Escute estas palavras como se fossem um compromisso entre você e sua própria consciência. Não apenas como frases bonitas, mas como princípios que poderão acompanhar suas escolhas durante todo o dia. Respire novamente e repita mentalmente: hoje eu cuidarei daquilo que depende de mim. Este dia ainda não foi escrito. Quando você acorda, sua mente pode tentar continuar vivendo o dia anterior. Ela se lembra do que deu errado, das palavras que gostaria de retirar, das oportunidades que perdeu, das atitudes de alguém que ainda incomodam você. Mas o passado não pode ser alterado nesta manhã. Você pode aprender com ele, pode reparar um erro, pode escolher não repetir uma atitude, mas não precisa carregar novamente cada peso que pertence a ontem. Imagine que você está deixando no chão uma bagagem pesada. Dentro dela estão as discussões, os arrependimentos, as decepções e as preocupações que já não precisam acompanhar todos os seus passos. Você não está ignorando o que aconteceu, está apenas recusando a ideia de sofrer novamente por algo que já não pode ser refeito. Sêneca ensinava que sofremos muitas vezes mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você reviveu uma situação que já havia terminado? Quantas conversas continuaram acontecendo apenas dentro da sua mente? Quantos problemas foram carregados durante horas, mesmo quando nenhuma ação poderia ser tomada naquele momento? Hoje, escolha não adicionar sofrimento desnecessário ao que já é difícil. Quando o passado tentar puxar sua atenção, diga: eu já aprendi o que precisava aprender. Agora volto para o presente. Este dia ainda não foi escrito. Você ainda não sabe quais conversas terá, quais oportunidades perceberá, quais pequenas vitórias poderá construir. Não condene esta manhã por causa do que aconteceu ontem. Não permita que uma experiência antiga decida antecipadamente como você se sentirá hoje. O passado é uma referência, não uma residência. Respire e repita mentalmente: eu levo a lição, mas não carrego o peso. Concentre sua energia no que depende de você. Pense por um instante naquilo que está preocupando você. Talvez seja uma resposta que ainda não chegou, uma decisão de outra pessoa, um resultado que demora, uma situação que parece incerta. Agora pergunte com honestidade: isso está completamente sob o meu controle? Se a resposta for não, reconheça essa verdade. Você pode se preparar, pode agir com responsabilidade, pode fazer sua parte, mas não pode obrigar a realidade a seguir exatamente o caminho que imaginou. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de nós e outras não. Quando confundimos essas duas categorias, perdemos paz e energia. Passamos horas tentando controlar opiniões, tentando prever acontecimentos, tentando mudar pessoas que não querem mudar, tentando garantir resultados que dependem de muitos fatores. Enquanto isso, aquilo que realmente depende de nós é abandonado. Hoje, faça o caminho contrário.
Devolva sua atenção para suas próprias escolhas. Você controla a sinceridade com que fala, o cuidado que coloca em seu trabalho, a disciplina com que cumpre suas responsabilidades, a maneira como responde a uma provocação, o limite que estabelece, o esforço que realiza, a decisão de continuar. O restante pode ser desejado, mas não precisa ser carregado como se fosse uma obrigação pessoal controlar tudo. Imagine suas preocupações divididas em duas partes. De um lado, aquilo em que você pode agir. Do outro, aquilo que precisa aceitar enquanto não pode mudar. Dedique força à primeira parte e retire o excesso de energia da segunda. Isso não é passividade, é sabedoria. Aceitar que algo não depende de você não significa desistir. Significa parar de desperdiçar forças em uma batalha que não pode ser vencida daquela maneira. Repita mentalmente: farei minha parte com excelência e aceitarei o que não posso controlar. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Talvez existam muitas coisas para fazer, muitos problemas acumulados, muitos objetivos que ainda parecem distantes. Quando você olha para tudo ao mesmo tempo, pode sentir vontade de permanecer parado. A mente transforma diversas tarefas em uma única montanha impossível. Mas você não precisa carregar o dia inteiro nesta manhã. Precisa apenas realizar a próxima ação. Não precisa solucionar todos os problemas. Precisa escolher qual deles pode começar a enfrentar. Não precisa transformar sua vida completamente. Precisa cumprir uma pequena promessa. O estoicismo nos ensina a retornar ao momento presente. É neste momento que suas escolhas existem. Você não pode agir ontem, ainda não pode agir amanhã, mas pode agir agora. Pergunte: qual é a próxima coisa necessária? Talvez seja levantar, organizar o ambiente, começar uma tarefa, cuidar do corpo, responder algo importante, estudar durante alguns minutos, ter uma conversa honesta, pedir ajuda. Não despreze a simplicidade do próximo passo. Grandes mudanças são construídas por ações que parecem pequenas quando observadas isoladamente. Uma página por dia se transforma em um livro. Uma tarefa concluída todos os dias se transforma em um projeto. Uma reação controlada de cada vez se transforma em maturidade. Uma promessa cumprida se transforma em confiança própria. Hoje, não exija de si uma transformação completa. Exija presença. Quando estiver realizando uma tarefa, esteja nela. Quando estiver conversando, escute. Quando estiver descansando, permita-se descansar. Não viva todas as horas ao mesmo tempo. Respire e diga: eu não preciso vencer tudo agora. Preciso apenas dar o próximo passo. Não espere motivação para agir. Talvez você não esteja com vontade. Talvez seu corpo peça mais conforto. Talvez sua mente procure uma justificativa para adiar. Isso acontece com todos. Mas suas emoções não precisam decidir todas as suas atitudes. A motivação é instável. Ela aparece em alguns dias e desaparece em outros. A disciplina é a decisão de continuar mesmo quando o entusiasmo não está presente. Os estoicos não esperavam sentir vontade de agir corretamente. Eles buscavam agir corretamente porque aquilo estava de acordo com seus princípios. Você não precisa amar cada responsabilidade. Não precisa sentir prazer em cada esforço. Precisa apenas lembrar por que aquilo merece ser feito. Talvez estudar seja difícil, mas representa o futuro que você deseja construir. Talvez organizar sua rotina seja desconfortável, mas representa a paz que deseja sentir. Talvez colocar um limite seja doloroso, mas representa o respeito que precisa ter por si mesmo. Quando a preguiça aparecer hoje, não discuta durante muito tempo com ela. Comece. Faça a menor parte possível. Depois continue por mais alguns minutos. A ação frequentemente desperta a energia que você esperava sentir antes de começar. Você não precisa estar motivado para cumprir uma pequena tarefa. Precisa apenas parar de negociar com toda a sensação de desconforto. Repita: meu humor pode mudar, mas meus princípios permanecem. Hoje você não será governado apenas pelo que sente. Você considerará o que sente, respeitará seus limites,
mas também lembrará daquilo que precisa ser construído. A disciplina não é uma punição, é uma forma de liberdade. Quanto mais você domina seus impulsos, menos sua vida é dominada por eles. Prepare-se para encontrar pessoas difíceis. Marco Aurélio lembrava a si mesmo, ao começar o dia, de que encontraria pessoas ingratas, impacientes, arrogantes e injustas. Não para começar a manhã com negatividade, mas para não ser surpreendido quando o comportamento humano aparecesse. Hoje talvez alguém fale com você de maneira inadequada. Talvez não reconheça seu esforço. Talvez tente provocar uma reação. Talvez interprete suas palavras de forma errada. Você não controla isso, mas pode se preparar para não entregar sua paz tão facilmente. Quando alguém agir mal, lembre-se, o comportamento dela revela o estado da mente dela. Sua resposta revelará o estado da sua. Você não precisa imitar a desordem que encontra. Não precisa levantar a voz porque alguém levantou. Não precisa ferir porque foi ferido. Não precisa abandonar seus valores para vencer uma discussão. Antes de responder, crie uma pequena pausa. Respire. Pergunte: qual atitude vou respeitar quando este momento terminar? Talvez precise falar com firmeza. Talvez seja necessário estabelecer um limite. Talvez precise sair da conversa. Calma não significa permitir desrespeito. Significa escolher conscientemente a maneira de se proteger. Uma pessoa que controla sua reação não é fraca. É difícil de manipular. Se qualquer provocação muda completamente seu comportamento, você entrega aos outros o controle da sua mente. Hoje, preserve esse controle. Não transforme cada comentário em uma batalha. Nem toda frase merece resposta. Nem toda crítica merece defesa. Nem toda pessoa merece acesso à sua energia. Repita: a atitude dos outros pertence a eles. Minha resposta pertence a mim. Você não precisa ser compreendido por todos. Talvez você esteja mudando, criando novos hábitos, estabelecendo limites, afastando-se de situações que enfraqueciam sua mente. Nem todos entenderão. Algumas pessoas dirão que você mudou. Outras chamarão sua disciplina de exagero. Seus limites poderão ser interpretados como frieza. Seu silêncio poderá ser interpretado como orgulho. Mas você não pode construir uma vida guiada pela necessidade de ser compreendido por todos. Escute conselhos honestos. Reconheça quando errar. Esteja disposto a aprender, mas não entregue sua direção a qualquer opinião. A aprovação das pessoas muda rapidamente. Hoje, alguém elogia. Amanhã, critica. Se sua paz depender disso, você viverá emocionalmente instável. Procure uma base mais firme. Pergunte: estou agindo com justiça? Estou sendo honesto? Estou respeitando meus princípios? Estou fazendo aquilo que considero correto? Essas perguntas devem ter mais peso do que a tentativa de adivinhar o que todos pensarão. Você não precisa explicar cada decisão. Não precisa anunciar cada mudança. Não precisa convencer quem decidiu não entender. Permita que sua constância fale. Com o tempo, as atitudes revelam aquilo que as explicações não conseguem provar. Respire e diga: não viverei para controlar opiniões. Viverei para honrar meus princípios. Lembre-se de que o seu tempo é limitado. Esta manhã não voltará. Você pode ter muitas outras manhãs, mas esta é única. Isso não precisa assustar você. Precisa despertar sua atenção. Muitas pessoas vivem como se o tempo fosse infinito. Adiam conversas importantes, projetos, mudanças, cuidados com a própria saúde, a reconciliação com alguém, o momento de dizer que amam, o momento de começar. Mas o estoicismo nos convida a lembrar da brevidade da vida para que possamos viver com mais consciência. Não use essa lembrança para criar ansiedade. Use para escolher melhor. Pergunte: se este dia realmente importa, onde devo colocar minha atenção? Talvez você perceba que algumas discussões são pequenas demais para receber tantas horas, que algumas opiniões não merecem governar suas escolhas, que certos ressentimentos já ocuparam espaço demais, que existe um projeto esperando sua coragem, que existem pessoas que merecem sua presença verdadeira.
Não desperdice este dia tentando provar algo para quem não participa da sua vida. Não o entregue inteiro para distrações que deixarão apenas vazio. Use parte dele para construir, parte para cuidar, parte para agradecer, parte para descansar. Você não precisa preencher cada minuto com produtividade. Precisa apenas viver com intenção. Faça hoje algo que a sua versão de amanhã agradecerá. Repita mentalmente: meu tempo é valioso, eu o usarei com consciência. Aceite que dificuldades podem acontecer. Você não sabe exatamente como este dia será. Talvez tudo aconteça conforme o esperado. Talvez surjam imprevistos. A preparação estoica não consiste em imaginar desastres, consiste em lembrar que dificuldades fazem parte da vida e que você pode enfrentá-las sem perder completamente a direção. Se algo sair errado, você poderá ajustar. Se um plano falhar, poderá aprender. Se uma porta fechar, poderá observar outras possibilidades. Se uma pessoa decepcionar você, poderá proteger seus limites. Se o resultado demorar, poderá continuar cuidando do processo. Você não controla o obstáculo, mas pode decidir se ele se tornará apenas uma barreira ou também um treinamento. Uma espera treina paciência. Uma crítica pode treinar humildade e discernimento. Uma provocação treina autocontrole. Uma dificuldade treina perseverança. Isso não significa desejar sofrimento. Significa recusar a ideia de que qualquer sofrimento precisa ser inútil. Quando algo difícil acontecer, pergunte: o que esta situação exige de melhor em mim? Coragem, calma, paciência, firmeza, humildade. Talvez você descubra que o obstáculo também mostra qual qualidade precisa desenvolver. Repita: não escolho todas as dificuldades, mas escolho quem estou me tornando ao atravessá-las. Pratique gratidão sem negar seus problemas. Agora, por alguns instantes, observe aquilo que ainda existe em sua vida. Talvez nem tudo esteja como você deseja, mas alguma coisa ainda permanece. O ar entrando em seus pulmões. A oportunidade de começar mais um dia. Uma pessoa que se importa. Um lugar onde descansar. Uma habilidade que desenvolveu. Uma dificuldade antiga que conseguiu superar. Gratidão não significa fingir que não existem problemas. Significa recusar a cegueira de enxergar apenas o que falta. A mente humana se acostuma rapidamente com aquilo que possui. Começa a tratar como garantido tudo o que um dia desejou. Por isso, pare por alguns segundos. Pense em 3 coisas simples que merecem reconhecimento nesta manhã. Não precisam ser grandes. Pode ser a luz entrando pela janela, uma bebida quente, uma conversa, uma música, a possibilidade de aprender, a oportunidade de corrigir um erro. Reconhecer o que existe não impede você de buscar aquilo que falta. Apenas evita que passe a vida inteira correndo atrás do próximo resultado sem perceber o valor do presente. Diga silenciosamente: nem tudo está como desejo, mas ainda existem motivos para continuar e agradecer. Escolha uma qualidade para praticar hoje. Você não precisa lembrar de todas estas palavras durante o dia inteiro. Escolha apenas uma qualidade. Talvez seja calma, disciplina, paciência, coragem, gentileza, firmeza, presença. Pergunte: qual virtude será mais necessária para mim hoje? Escolha uma. Agora imagine uma situação na qual poderá praticá-la. Se escolheu calma, imagine-se respirando antes de responder. Se escolheu disciplina, visualize-se começando a tarefa mesmo sem vontade. Se escolheu coragem, veja-se enfrentando aquilo que vem adiando. Se escolheu firmeza, imagine-se dizendo não quando for necessário. Se escolheu gentileza, pense em como poderá tratar melhor alguém que encontrará. A filosofia estoica não existe apenas para ser compreendida. Existe para ser praticada. Você não se torna mais sábio apenas ouvindo uma reflexão. Torna-se mais sábio quando uma situação real testa você e escolhe agir de maneira diferente. Leve essa qualidade para o seu dia. Não precisa agir perfeitamente. Precisa apenas lembrar e tentar novamente quando falhar. A evolução não acontece em uma grande transformação. Ela aparece nas pequenas escolhas repetidas.
Faça um compromisso com sua própria palavra. Antes de terminar esta meditação, escolha uma coisa que precisa ser feita hoje. Apenas uma. Não a tarefa mais fácil. Aquela que realmente importa. Talvez seja iniciar um trabalho, organizar uma pendência, cuidar da sua saúde, ter uma conversa, estudar, cumprir um compromisso. Escolha. Agora faça uma promessa silenciosa. Antes que este dia termine, eu realizarei esta ação. Não anuncie, não procure aplausos, não transforme o plano em discurso. Apenas cumpra. Cada promessa cumprida fortalece a confiança que você possui em si mesmo. Cada vez que age de acordo com sua palavra, sua presença se torna mais firme. Você começa a acreditar quando diz que fará alguma coisa. Isso é respeito próprio. Não prometa 10 mudanças. Escolha uma ação real. Quando sentir vontade de adiar, lembre-se deste momento. Lembre-se de que sua palavra precisa ter peso, principalmente diante da própria consciência. Você está pronto para começar. Respire profundamente mais uma vez. Inspire com calma. Segure por um instante e solte. O dia ainda pode trazer dificuldades, mas você não precisa enfrentá-las todas agora. Quando cada momento chegar, você responderá a ele. Você cuidará do que depende de você. Aceitará aquilo que não pode controlar. Não carregará o passado além do necessário. Não entregará sua paz a toda provocação. Não esperará motivação para cumprir o que precisa ser feito. Usará seu tempo com mais consciência. E lembrará que uma dificuldade não define toda a sua história. Talvez você não tenha acordado se sentindo forte, mas força não é um sentimento permanente. É uma escolha repetida. A escolha de levantar, de começar, de manter a dignidade, de agir com disciplina, de recomeçar quando falhar. Você não precisa impressionar ninguém hoje. Precisa apenas viver de uma maneira que consiga respeitar quando colocar a cabeça no travesseiro esta noite. Vá com calma, mas vá com direção. Fale menos sobre o que fará e faça. Não tente controlar tudo. Controle sua próxima escolha. Não procure um dia perfeito. Construa um dia consciente. Antes de seguir, repita mentalmente: hoje eu cuidarei do que depende de mim. Não serei governado por qualquer emoção ou opinião. Agirei com calma, disciplina e coragem. Farei minha parte e aceitarei o restante. Hoje, escolho viver com consciência. Agora comece. Não quando se sentir completamente pronto. Comece com a mente que possui, com a energia que possui e com as condições que possui. Uma pequena ação consciente é mais valiosa do que uma grande intenção constantemente adiada. Que esta manhã marque o início de um dia mais firme, mais calmo, mais presente e mais alinhado com a pessoa que você está tentando se tornar. Se esta meditação trouxe clareza para a sua manhã, deixe seu like, inscreva-se no canal Horizonte Humano e volte a este vídeo sempre que precisar reorganizar sua mente antes de começar o dia. E escreva nos comentários: hoje eu cuidarei do que depende de mim. Leve essa frase com você, porque o mundo pode mudar os seus planos, mas não precisa decidir a sua postura.